Fala galera, mais um vídeo do nosso canal direto ao ponto. Estreia do Flamengo no Brasileirão amanhã, às 21h30, contra o São Paulo. E a mídia paulista já tá tremendo nas bases, né? Tanto o São Paulino quanto o corintiano, os caras estão tremendo na base, porque no final de semana tem Flamengo e Corinthians pela Supercopa aqui em Brasília. Saiu os relacionados para o jogo de amanhã: Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme Gomes, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Roça, Melino e Vitão. O Eric deve ser o Eric Pulgar. Esses são os relacionados para o jogo de amanhã na estreia do Flamengo no Brasileirão. Lembrando que o Flamengo está priorizando muito essa estreia do Brasileirão, né? Inclusive, teve aquele jogo pífio no final de semana contra o Fluminense. E a gente espera estrear com vitória, mesmo sendo um jogo fora de casa. A gente sabe que o São Paulo tá vindo ali a trancos e barrancos, né? Batendo ali, Biela tomou uma sapecada do Palmeiras no final de semana. Então os caras meio que chegam pressionados, né, contra o Flamengo também por um bom resultado. E o Flamengo perdeu para o Fluminense e também chega pressionado mais ainda porque ainda corre risco de ser rebaixado no Campeonato Carioca. Sal volta ao Flamengo, se apresenta no Ninho, né? Fez a cirurgia lá, tá em recuperação. E o Flamengo vai com, aspas, força máxima contra o São Paulo. Vamos ver qual vai ser a escalação. Provavelmente, né, sem muita alarde, sem muito mistério, acredito que seja Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Foi, né? Alexandro, o Eric Pulgar, o Everton Araújo, o Arrascaeta, ou o Everton, ou o Jorginho, né? E o Arrascaeta, e na frente o Everton Cebolinha, que tá jogando muita bola, o Pedro, e do lado direito ou Plata ou Luiz Araújo. Acredito que seja essa escalação do Flamengo contra o São Paulo, né? E iniciará o Brasileirão amanhã às 21h30, né? Lembrando que o Flamengo, ano passado, contra o São Paulo, lá a gente teve a expulsão do Plata, né? E aí a gente conseguiu a façanha de perder o jogo pros caras. Gol do Ferreirinha ali no segundo tempo. Assim que o Flamengo empatou, o Plata foi expulso, tomou o gol do Ferreirinha. Então, lembrando também que o primeiro gol foi um erro na saída de bola. Então, já não basta os erros contra o Fluminense. A gente também tem que se ligar contra nesse jogo contra o São Paulo, né? Sem erros, sem falhas. Eu acredito que o Flamengo tem tudo aí para poder sair vitorioso. Provavelmente o Premier deve fazer a transmissão, né? E assim como deve ser o jogo da TV aberta na Globo, beleza? E agora nós vamos ver o que a mídia paulista tá chorando de medo do nosso Flamengo. E agora com o Lucas Paquetá, quem sabe aí estão falando que o Lucas Paquetá chega aí na quinta-feira, né? E provavelmente já esteja disponível no jogo de domingo contra o Corinthians. Vamos ver se a documentação toda roda, né? Para ele estar apto para entrar em campo. Vamos ver aí o que a choradeira do Cicinho, do Ronaldo Giovanelli e do nosso querido Edu da Senna falou do nosso Flamengo. Presta atenção. Flamengo, que está investindo cerca de 256 milhões de reais. Falar dinheiro. 256 milhões de reais num conhecido da torcida, num jogador badalado, seleção brasileira, West Ham. Falamos de Lucas Paquetá, uma novelinha que estava sendo enrolada, capítulos agregados da história e agora está chegando ao final. Gabi, olha, tivemos a Gabi Guimarães e a Gabi Marino agora do Rio de Janeiro, diretamente da Gávea, para contar pra gente essa história. Tá chegando o Lucas Paquetá, a ansiedade só aumenta aí no Rio de Janeiro. Bom dia pra você, Gabi. Tudo bem, Renata? Muito bom dia para você, do Cicinho, Ronaldão. Uma expectativa muito grande dentro do Flamengo e também entre os torcedores do clube para essa chegada do Lucas Paquetá, uma negociação que já vem acontecendo há 3 semanas. Como você disse, a gente está aqui na Gávea, na sede social do Flamengo, e só para localizar, aqui fica o Museu do Flamengo. Então tem muitos torcedores passando por aqui, visitando, e a todo tempo para alguém pergunta aqui pra gente: e aí, o Paquetá vem ou não vem? Fechou? A gente vai explicar para vocês já como estão essas negociações. A ansiedade do torcedor, claro, vai apertando para essa negociação que já dura
3 semanas. Fato é que o West Ham aceitou a proposta do Flamengo de 41 milhões de euros, aproximadamente 256 milhões de reais, mas as partes ainda esbarram na forma de que esse valor será pago. O West Ham quer uma parte desse valor à vista e o resto dividido em 18 meses. Já o Flamengo quer parcelar esse valor em mais vezes. Eu acabo de receber uma informação de que é muito pouco provável de que o Lucas Paquetá fique à disposição no próximo domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, nessa primeira decisão do ano. Isso só vai acontecer se essa negociação avançar muito rápido aí nas próximas horas e nos próximos dias. Caso seja concretizada essa negociação, será a mais cara da história do futebol brasileiro, superando também a ida do Gerson ao Cruzeiro. O que a gente conseguiu apurar, Renata, é que o Paquetá, neste momento da carreira, ele quer disputar títulos e ele vê justamente no Flamengo essa possibilidade de poder disputar títulos. Então é isso, muita ansiedade por aqui entre os torcedores do Flamengo. Dentro do clube também há um otimismo dentro do clube, dentro do Flamengo, de que essa negociação tenha um final feliz, um desfecho positivo. Agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre a trajetória, a carreira de Lucas Paquetá. Vamos assistir. Talentoso e com muita lenha ainda para queimar. Aos 28 anos, um líder técnico no meio, o clássico garçom finalizador. Função carente no Brasil e no mundo, e exatamente por isso, Lucas Paquetá, em uma década, se tornou extremamente disputado e valorizado. Formado na base do Flamengo, as altas expectativas se confirmaram na Copinha de 2016. Sob o comando de Zé Ricardo e originalmente com a camisa 11, Paquetá, com 6 participações diretas em gols, foi às redes 4 vezes. Fechou a competição na vice-artilharia da equipe com o título de campeão, vitória na final contra o Corinthians nos pênaltis. Decisão marcada pela falha de Matheus Pereira do Timão. Paquetá, ao contrário, deixou dele e celebrou a conquista na batida de Thiago Enes. No ano seguinte, 2017, alçado ao elenco principal, começou a escrever a história de sucesso, título carioca e o primeiro gol como profissional, uma pintura de longe nos 4-0 contra o Madureira. Na sequência da temporada, se destacou também com a marca goleadora nas finais da Copa do Brasil frente ao Cruzeiro e também na decisão da Sul-Americana diante do Independiente. Os cariocas, no entanto, amargaram o vice nas duas competições. Ao final de 2018, já como protagonista na conquista do vice do Brasileirão, matador da equipe no ano e presença na seleção do campeonato e também no grupo que foi a Copa do Mundo com Tite, se despediu do Flamengo, qualidades notáveis. Entre elas, muitas vezes como falso 9 e força nas jogadas aéreas. No total, em 95 jogos, 18 gols e 7 assistências. 35 milhões de euros o levaram ao Milan. A sensação é a melhor possível. Estou muito contente e empolgado com esse novo desafio. Gostaria de agradecer ao presidente, ao Léo Maldini, toda a comissão pelo apoio e confiança depositado em mim. Ele era e magrelinho. espero dentro de campo corresponder a todas as expectativas. Na Itália, no entanto, Lucas Paquetá não deixou saudade. 44 apresentações por lá e um único gol marcado sobre o Cagliari. A recuperação do bom futebol e a nova valorização ocorreram no Lyon, formando dupla de sucesso com Memphis Depay e depois assumindo a camisa 10 após a saída do holandês. O Lyon sempre foi bem visto no Brasil por acolher jogadores brasileiros e pela história que tem. Foi isso que fez meus olhos brilharem. É claro, com a confiança do Juninho, do presidente, mas eu acredito que esse projeto ele só tem a crescer e eu quero fazer parte dele. Entre 2020 e 2022 veio a idolatria da torcida, 80 partidas disputadas, 21 gols marcados e 23 assistências. Mesmo sem títulos, virou figura carimbada na seleção do campeonato local. E se os franceses pagaram 18 milhões de euros para tirá-lo da Itália, triplicaram o lucro na transferência seguinte, 60 milhões o colocaram no West Ham. Àquela altura, Paquetá era nome presente também na seleção brasileira, com direito à conquista da Copa América de 2019 e brilho na edição da mesma competição em 2021. Esteve ainda na segunda Copa do Mundo 2022 no Catar.
Na Inglaterra, contudo, período de altos e baixos. E no momento em que se cogitou até o interesse de alguns gigantes do futebol europeu, como por exemplo o Manchester City. E logo após a assistência para Jarrod Bowen no gol que garantiu a vitória sobre a Fiorentina na final da Liga Conferência, único título do clube nos últimos 45 anos, apareceram as graves acusações. Suspeita de participação em esquemas de manipulação de apostas esportivas para beneficiar familiares, o trauma dos cartões amarelos. Diante da gravidade dos fatos, a carreira simplesmente desabou, até finalmente ser retomada ano passado com a inocência provada nos tribunais. E portanto, livre, leve e solto, artilheiro e garçom ao mesmo tempo. Esse é o Paquetá que o Flamengo pretende contar a partir de agora. Mais de 41 milhões de euros investidos, cifra recorde no mercado da bola nacional, 256 milhões de reais. E o Brasil aguarda o retorno de mais uma estrela internacional. Já é um timaço. Quando a gente pensa nas peças do Flamengo, são acima da média do mercado brasileiro e de muitos outros mercados. Quando você pensa num Lucas Paquetá, que conhece o clube, é cria de lá, respeitado pelo torcedor, é ídolo também e está voltando numa condição que ainda tem muito futebol para mostrar, Edu Dracena, os outros que lutem. Presta atenção agora o que esses malucos vão falar, principalmente o Ronaldo, velho. Pelo amor de Deus. Condição, né, de ser titular e ir para a seleção brasileira também, disputar a Copa do Mundo. E aí que eu vou falar, e aí, Palmeiras? Também vamos contratar, né? Tá demorando. O Flamengo já foi lá, conseguiu pegar o Paquetá. Agora, o que vai elevar o nível técnico do Flamengo vai ser brincadeira. O Felipe vai ter um time de grandes jogadores e para que ele possa escolher. De repente, um jogo, eu não quero colocar o Arrascaeta, vou dar um descanso, vou colocar o Paquetá um pouco na frente. Jorginho, segura aqui hoje, coloca o Paquetá. Então, olha só as opções que o Felipe vai ter agora para a sequência da temporada. Então, que se preparem os outros times. Ronaldão, será que ele chega a tempo de jogar contra o Corinthians a decisão da Supercopa? Eu espero que sim, porque eu me lembro Espera que sim? Eu espero que sim. Honesto. Espero que sim, porque com medo já. Eu lembro aqui, cá com os meus botões e com meus cabelos brancos, eu lembro aqui de uma época em que o Flamengo tinha em campo, Cicinho, era Romário, era Sávio, era Edmundo, era Edilson Capepinha, era quem mais? Era Zico. Todo mundo. E não deu certo, bebê. Ah, entendi o que E você tá lembro falando. aqui também, Você cá tá com os falando meus quando botões. reuniu aquele time galáctico e não foi pra lado nenhum? Não, sabe, Romário. Agora, cá com Mas os... para aí, você acredita nisso? Eu acredito em tudo, menino. Me agarra, Você apega em qualquer coisa. Você acredita em Papai Noel e Coelho da Não, é a Páscoa? história do futebol. Porque o Galo também teve uma época que tinha jogadores e não deu certo. O vestiário não deu certo. Então, o que você pode se atentar a isso? Que o Paquetá pode vir também e não dá certo. Pode ter que agora também, com essa volta depois das férias, esse tempo que ficou parado, o Flamengo não encaixe mais. Ou demore para encaixar. Você tem que pensar assim. O Dorival tá pensando assim. Eu tenho certeza que o Dorival tá pensando Eu não sei se desse você jeito. vai pensar assim por muito tempo. Não, até domingo só. Depois se melhorar o Flamengo, remédio tudo que bem. ele tá Eu tenho bebendo? Não certeza sei o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que amanhã o Flamengo taca ali uma goleada no São Paulo. E depois dá aquela relaxada. Ou se não, sente um pouco a dor O muscular. que você acha que é mais importante? Uma partida de estreia no Brasileirão, Cicinho, ou um título como é a Supercopa do Brasil? O título? Pra quê? Põe o time reserva na quarta no Brasileiro. Não há necessidade de cansar os guerreiros. Entendeu? Início de temporada. E assim, o Flamengo, eu acredito que entra em crise a partir de amanhã com a derrota pro São Paulo. Só que contradizendo o que está Você dizendo já foi o provocar Ronaldo... a nação rubro-negra, você vai ouvir, hein? Eu prefiro ficar com o óbvio, né? Que é o Paquetá dá Ganhar os muito dois. certo nesse time do Flamengo. Ganhar os Porque dois você jogos. trazer o Paquetá num time que não vive um bom momento, como é o caso do São Paulo, aí sim. Por exemplo, o Paquetá vem pro Corinthians, não vai receber. Qual que é a chance de dar errado? Muito grande. E vai pro São Vem pro Paulo, Flamengo, não vai salário em receber dia, também. em casa, a torcida já ídolo. Mano, a gente ri agora, mas os caras falavam, né? Falido. E hoje, olha o que os caras chegaram, pô. Corinthians e São Paulo na Pindaíba desgramada. Os caras zoando porque não vai receber. Gente, tudo é a cereja do bolo. O Ronaldo ele tá tomando remédio errado. Já que o Flamengo... É isso, galera. O que vocês acham de Flamengo e São Paulo? São Paulo e Flamengo amanhã pelo Brasileirão. Acredito que o Flamengo vença aí seu jogo. Se tudo der certo, né? Nenhum falha, nenhum, vamos dizer assim, incidente
durante a partida. Acho que o Flamengo vence sem tomar gols. Acredito em 2-0 aí pro Flamengo. Faremos a live aqui para acompanhar o jogo e o pós-jogo, beleza? Forte abraço, deixa aquele like, se inscreva. Tamo junto e até a próxima. Valeu!